Olá, então a gente vai agora continuar com a nossa aula de comunicação entre células. Eu sou o professor Ricardo Leão, do Departamento de Fisiologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Então, como eu disse, o nosso modelo de comunicação entre células é a sinapse. Então, vamos falar de neurotransmissão. Continuando o nosso assunto, hoje falaremos de potenciais pós-sinápticos, integração sináptica, plasticidade sináptica e sinapses elétricas. Então, vamos lembrar a sinapse, ela tem dois elementos, o elemento pré-sináptico, onde os neurotransmissores são sintetizados, estocados em vesículas sinápticas e liberados para a fenda sináptica por exocitose. E o elemento pós-sináptico, onde estão os receptores e esses transmissores que vão fazer a transdução de sinal. Tá? Esse elemento pós-sináptico é a membrana pós-sináptica de neurônio, pode ser o dendrito soma, também pode ser uma célula muscular, uma célula neuroendócrina. A gente hoje vai falar mais de neurônio de uma forma geral. Então, só lembrando, a gente vai falar dessa região aqui, tá? Região pós-sináptica. Então, os receptores e neurotransmissores podem ser classificados como ionotrópicos ou metabotrópicos. Esses metabotrópicos são ligados à proteína G. Então, o que são receptores ionotrópicos e metabotrópicos? Receptores ionotrópicos, gente, são os canais iônicos ativados por ligante. O ligante, nesse caso, é o neurotransmissor. Esse canal é uma proteína de membrana, como eu já disse, que tem um caminho para os íons atravessarem a membrana segundo o gradiente eletroquímico deles. Quando eles não estão ligados aos neurotransmissores e seus sítios extracelulares, eles estão fechados, o poro está fechado, não deixa passar o íon. Quando os neurotransmissores se ligam, esse poro se abre e o íon permeia a membrana biológica. Então vamos lembrar, o íon é uma molécula carregada. Quando essa molécula carregada passa pelo canal, que é o seu condutor, ele gera uma corrente elétrica. Isso é o equivalente a uma corrente elétrica. E a corrente elétrica que passa por um condutor gera uma alteração de potencial através dos dois lados desse condutor. E esses dois lados estão isolados pela membrana biológica, então eu posso dizer que ele vai gerar uma alteração de potencial elétrico através da membrana biológica, naquela região. E essa alteração, como é que vai ser? Ela vai levar o potencial de membrana para o mais próximo do potencial de equilíbrio daquele íon ou daqueles íons, vocês vão ver que tem canais que passam mais de um íon, que permeia esse canal. E quanto mais canal está aberto, mais forte esse efeito. Então lembra da equação de condutância de corda, por exemplo. Né? Quanto maior uma condutância de membrana, mais próximo ela vai levar o potencial de membrana para o potencial de equilíbrio daquela condutância. Os receptores ionotrópicos são os receptores que medeiam a neurotransmissão rápida, aquela que ocorre em 1, 2 milissegundos e que é responsável pelo funcionamento básico do sistema nervoso. Se a gente bloqueia esses transmissores, a gente está bloqueando o funcionamento do sistema nervoso. Então tem drogas que são antagonistas desses receptores ou agonistas e eles alteram profundamente o funcionamento do sistema nervoso por bloquearem ou potenciarem a neurotransmissão. Vocês vão ver vários exemplos em farmacologia. Já os receptores metabotrópicos, gente, eles estão ligados à proteína G. Então a classe de proteínas de membrana que são acopladas às proteínas G que vocês certamente já viram aqui na disciplina. Então as proteínas G, vamos lembrar, são proteínas que estão acopladas a esses receptores. Você tem a subunidade alfa, beta e gama. A alfa se liga à proteína G. Quando o receptor está ligado ao seu ligante, por exemplo, ele ativa a proteína G-alfa a ligar a proteína G. Quando liga a proteína G, você ativou a subunidade alfa, ela sai do seu receptor e vai se ligar à sua proteína efetora. Pode ser uma proteína quinase,
uma adelinato ciclase, uma fosfolipase, etc. Tá? E ela vai, por exemplo, afetar canais iônicos de membrana, podendo abrir ou fechar esses canais e vão ter efeitos mais lentos, tá? Que vão durar segundos, etc. Esses efetores também podem alterar outras coisas, como o citoesqueleto, expressão gênica, mas aqui na minha aula, hoje eu vou só dar alguns exemplos de receptores metabotrópicos afetando canais iônicos. É um assunto muito extensivo para a gente tratar nessa aula. Vocês vão ver a ação desses receptores em outras disciplinas na fisiologia e farmacologia, com vários exemplos. A subunidade beta-gama também é ativa. Ela fica na membrana e pode se ligar diretamente a alguns canais iônicos, como eu vou mostrar. E enquanto a proteína G está ativa, com o GTP você tem esse efeito. Quando ela hidrolisa o GTP, ela fica inativa e volta ao seu receptor. Se o receptor estiver ligado, a proteína a seu neurotransmissor ligante, ela vai ser ativada de novo e vai manter sua atividade. Então, a maior parte dessa aula eu vou focar em receptores ionotrópicos, um pouco eu vou falar de metabotrópicos e no final eu vou falar um pouquinho da sinapse elétrica, que é uma forma de transmissão acessória. Vamos passar rapidamente na estrutura molecular dos receptores ionotrópicos. Então, aqui tem dois exemplos de duas famílias. A família de 4 hélices transmembrana, vocês estão vendo aqui, e a família de 3 hélices e um loop. A maioria dos receptores ionotrópicos pertencem a essa família aqui, e aqui eu tenho os receptores do aminoácido glutamato. Essas subunidades, elas por si só não formam um canal, elas têm que se associar com 4, nesse caso aqui, ou 5, nesse caso aqui, outras subunidades. Aqui eu tenho 5 subunidades, tá, dessa família aqui, que estão associadas para formar agora um receptor e um canal ativo. Nesse exemplo eu estou vendo que preciso de 2 transmissores para ativar o canal, e é verdade para a maioria dos receptores. Aqui eu tenho um exemplo de um receptor dessa família, o receptor nicotínico de acetilcolina. Cada cor dessa é uma subunidade diferente. Vocês vão ver que tem diferentes subunidades. Aqui eu tenho a alfa, beta, gama e delta. Elas estão associadas para formar um receptor ativo. Aqui a visão por cima, onde vocês podem ver o poro. E aqui um exemplo do receptor glutamatérgico composto de 4 subunidades. Cada uma numa cor, no caso aqui o GLU-A2. Como eu disse, esses receptores são canais iônicos. Ou seja, quando eles não estão ligados ao seu ligante, eles estão no estado fechado. Quando eles estão ligados, eles entram no estado aberto. Nesse exemplo, eu estou fazendo aquela modalidade de PET clamp que eu ensinei para vocês na aula de canais, que é o outside out, ou seja, eu tenho aqui um PET de membrana que foi retirado da célula e o canalzinho que está aqui, ele está com o lado de fora, lado extracelular, olhando para o lado extracelular da pipeta. Se eu não tenho ligante, esse é um canal sensível a ligante, eu não vejo corrente passando por essa proteína. Quando eu aplico o ligante, aqui eu tenho um exemplo da acetilcolina sendo aplicado por essa pipeta aqui, eu vejo agora corrente, esses passos aqui, que é o canal abrindo e fechando. Então, notem que o canal, na presença do ligante, ele não fica no estado aberto constante, ele entra no estado que ele abre e fecha. Mas na ausência do ligante, ele basicamente não entra nesse estado aberto. Então eu tenho tempos de abertura. A soma de diversos canais vai levar a uma corrente pós-sináptica excitatória que eu vou mostrar para vocês. E lógico, sendo um canal iônico, eu posso medir a relação corrente e voltagem de um canal. Esse é um canal catiônico, que eu vou explicar, um canal que passa cátions. É um canal formado pelos receptores excitatórios, como de acetilcolina, glutamato e ATP. Por que eles são excitatórios? Porque eles levam o potencial de membrana a um potencial mais positivo que o limiar do potencial de ação. Então eles tendem a tornar a membrana mais excitável, mais provável de
disparar um potencial de ação. Então aqui eu estou medindo, eu não, né? A pessoa mediu a corrente desse canal, né, jogando, por exemplo, acetilcolina em vários potenciais. E observou que em 0 mV ele não viu corrente, e a corrente revertia, né, mudava de polaridade acima desse potencial. Então aqui está a relação corrente-voltagem que a gente observaria para esse canal. É linear, ou seja, é ômico, né, ela não é modulada por potencial, como os canais de sódio e potássio do potencial de ação, como vocês viram, tá? E a reversão dela em 0 mV. Isso é devido à condutância mista de sódio e potássio que esses canais apresentam. Então a corrente não está nem revertendo no potencial de equilíbrio do sódio, que seria aqui menos 90, perdão, do potássio, que seria aqui em menos 90, ou do sódio, que seria aqui em mais 60 mV. Então aqui eu tenho uma condutância mista, mas o efeito médio dessa condutância mista, o efeito geral, perdão, resultante, é de excitação, já que ela vai tender a puxar o potencial de membrana para um valor bem despolarizado de 0 mV, muito acima do limiar do potencial de ação. Então eu digo que esse canal é excitatório. Vocês vão ver os canais inibitórios têm outro potencial de reversão. Bom, vou falar aqui quais são os canais dos receptores. Então, transmissores excitatórios abrem canais, como eu disse, catiônicos, que passam sódio e potássio. A acetilcolina, no caso da acetilcolina, seus receptores a gente chama de receptor nicotínico. Essa é uma classificação que eu vou dar aqui, a farmacológica, baseada em agonistas desses canais, agonistas, que não são fisiológicos. Então, o receptor ionotrópico de acetilcolina, que a gente tem na junção neuromuscular, que é responsável pela contração do músculo, e tem também no sistema nervoso central, é o nicotínico. Esse nome realmente se deve à nicotina do cigarro, que é um agonista desse canal. Lógico, a pessoa que fuma não vai ter contração muscular, porque a quantidade de nicotina que chega lá no músculo é muito pequena, mas é o suficiente para chegar para ativar os canais do cérebro, tá? Os canais nicotínicos do cérebro, as sinapses nicotínicas, isso causa a adição à nicotina. O glutamato, que é o principal neurotransmissor central, a gente classifica os tipos de receptores em 3 grandes tipos, o AMPA, o kainato e o NMDA. Esses nomes são de agonistas não fisiológicos. Os receptores AMPA e kainato a gente tende a classificar como uma coisa só, porque biofisicamente eles são muito parecidos e difíceis de distinguir. Mas vocês vão ver que o receptor NMDA é bem distinto. A corrente que passa por esses canais aqui é bem distinta da que passa por esses aqui, e o efeito fisiológico é bem distinto. O ATP, como eu disse, que também é um neurotransmissor, age em receptores P2X. Vocês vão ver que essa classificação é farmacológica, quando a gente vê molecularmente, essa a gente vai ver que é muito mais variada ainda, muito mais complexa essa família de receptores. E os transmissores inibitórios, eles abrem canais aniônicos permeáveis ao cloreto, principalmente. Então eles vão tender a puxar o potencial de membrana para o potencial de reversão do cloreto, que é um potencial negativo, muito próximo ou abaixo do potencial de membrana de repouso. Então os dois principais são o do GABA, que são a família dos receptores GABA-A, que é uma família muito grande, e da glicina, que são os receptores glicinérgicos. Várias subunidades compõem os receptores ionotrópicos. Aqui nessa tabela você tem as subunidades de vários receptores ionotrópicos, mas vamos concentrar aqui nos de glutamato, GABA e acetilcolina. Então, como eu disse, os glutamatos são classificados em 3 grandes famílias, AMPA, NMDA e kainato, baseado em seus agonistas exógenos. E aqui estão as subunidades moleculares que conhecemos desses receptores. Então aqui do AMPA, 4 subunidades, 5 NMDA, 5 de kainato. Além disso, a gente tem splice alternativo que produz variedades flip-flop de receptores AMPA, por exemplo, que tem a significação funcional muito grande. Esses receptores, eles podem formar
homotetrâmeros ou heterotetrâmeros, mas o mais comum é formarem heterotetrâmeros, mas apenas entre subunidades da mesma família. Os receptores nicotínicos de acetilcolina formam heteropentâmeros na maioria dos casos, que tem que ter pelo menos uma subunidade alfa e beta para serem funcionais, já que essas são as subunidades que se ligam à acetilcolina. Então veja que você tem 8 subunidades alfa, 4 betas, uma gama e uma delta. E a combinação dessas subunidades, como também a combinação dessas subunidades aqui, vão produzir receptores com características fisiológicas distintas. O receptor GABA é o que tem mais variedade. É um heteropentâmero que tem que ter pelo menos subunidades alfa e beta para ser funcional, já que são subunidades que se ligam ao GABA. E aqui as subunidades auxiliares, onde que nós temos aqui gama, delta, epsilon e rho. Dá para ver que a combinação aqui possível é muito grande, e realmente você tem uma grande variedade dessas combinações fisiológicas, não todas possíveis, mas uma grande variedade. E isso tem implicações fisiológicas e farmacológicas muito grandes, que a gente não vai conseguir entrar em detalhes aqui, mas vocês vão ver provavelmente na farmacologia. Vamos focar nos receptores de NMDA nesse slide. Eu tenho aqui, como eu disse, a gente tem os receptores AMPA e kainato, que a gente classifica também geralmente como não NMDA. Por quê? Porque as correntes, as características biofísicas desses canais são muito semelhantes. Então, quando a gente olha as correntes pós-sinápticas geradas pelos receptores AMPA e kainato, eles não conseguem distinguir pela biofísica. E a farmacologia também é muito parecida. Então, quando a gente registra uma corrente pós-sináptica excitatória de glutamato, não dá para saber só no olho se ela é AMPA ou kainato, mas é muito distinta do NMDA. O NMDA é muito distinto biofisicamente e farmacologicamente, e a ação fisiológica da ativação do receptor AMPA, kainato e NMDA é muito distinta, como vocês vão ver. Aqui estão os agonistas do AMPA, que é uma molécula, uma droga artificial, o kainato, que é um produto natural, uma neurotoxina, e o NMDA, que é um produto artificial. Aqui o ácido glutâmico, o glutamato, é o agonista natural de todos os três. Aqui está a glicina e deserina, que são coagonistas do receptor NMDA, que eu não vou entrar em detalhes agora. Vamos assumir que realmente fisiologicamente isso é o que importa, que apenas a ligação do glutamato é suficiente para ativar o receptor NMDA, já que fisiologicamente ele sempre está ligado à glicina e deserina. Então, a estrutura básica do receptor glutamatérgico é formada pela essa subunidade com 3 segmentos transmembrana e um loop, e esse loop que vai formar o poro, quando ele formar o tetâmero. São a combinação desses 3 loops entre segmento 1 e 2 e 3, tá? Perdão, que vai formar o poro, por onde vai passar os íons. E aqui a cara do receptor, no caso aqui um homotetrâmero do GLUA2, cada cor é uma subunidade. Veja como que a parte extracelular é muito grande. Aqui está a membrana, que está a parte intracelular, a parte extracelular é muito grande. Isso é característico dos receptores glutamatérgicos. Aqui nós temos a árvore filogenética dos receptores nicotínicos. A gente tem receptores músculo, receptores neuronais. Alguns receptores são homoméricos, mas a grande maioria são heteroméricos, com pelo menos subunidades alfa e beta na sua composição, já que são as subunidades que ligam a acetilcolina. A combinação dessas diferentes subunidades tem características fisiológicas e biofísicas bem distintas, que eu não vou poder entrar em detalhes nessa aula. Está aqui a carona desse receptor, tem uma parte extracelular e a parte intracelular. Aqui a vista de cima, onde a gente pode ver o poro. Esse é o receptor cuja estrutura molecular a gente conhece melhor. Está aqui o jeitão do receptor GABAérgico, ele é o mais variado, tem que ter subunidade de alfa e beta na sua composição, e uma gama, ou delta, ou epsilon, para poder ser funcional, mas pelo menos a alfa e beta, que são as subunidades que ligam o GABA. Está aqui a carona molecular deles, aqui os segmentos transmembrana, a parte extracelular, tá? E aqui a vista de cima, como seria esses receptores.
como eu disse, a combinação dessas diferentes subunidades alfa, beta, gama, delta, etc., vão ter implicações fisiológicas e farmacológicas muito grandes, que eu não vou entrar em detalhes aqui nessa aula, mas certamente vocês vão ver na farmacologia. Bom, gente, o que acontece quando então, o neurotransmissor lá na fenda sináptica se liga ao seu receptor pós-sináptico? Ele gera um potencial pós-sináptico, ou seja, uma alteração no potencial de membrana. Nessa figura aqui eu estou mostrando um potencial pós-sináptico excitatório, sigla em português PEPS, tá? E aqui a corrente pós-sináptica excitatória, sigla em português CEPS. Em inglês são EPSP e EPSC. Então essa é a corrente que é gerada pela abertura e fechamento desses receptores e, como eu disse, o que acontece fisiologicamente é o potencial. Então, para ver a corrente, lembra, eu tenho que estar usando aquela metodologia de eletrofisiologia que chama voltage clamp, onde eu mantenho o potencial da membrana fixo no valor que eu quero. Aí eu posso ver a corrente do canal. Mas se eu estou usando o método vendo apenas o potencial de membrana, que é o que realmente é o fisiológico, eu vejo isso aqui. Então vocês vão notar que o potencial pós-sináptico ele segue a corrente pós-sináptica. Ele é mais lento, não vou ter tempo de explicar por que ele é mais lento, mas tem um motivo muito importante. Tá? Mas o que é importante, lembra? É uma corrente de entrada, que é, ou seja, uma entrada de cátions. Tá? Vão lembrar disso, uma corrente negativa é uma entrada de cátions, isso gera então uma despolarização. Essa despolarização é devido a esses cátions que estão puxando o potencial de membrana mais próximo do potencial de equilíbrio da corrente que passa por esses canais, que lembra, como eu disse, uma corrente mista de sódio e potássio, que reverte em 0 mV. E esse decaimento aqui é complexo, né, devido à dessensibilização e o desligamento do transmissor, que eu vou explicar daqui a pouco. Então, esse potencial é excitatório porque ele despolarizou a membrana. Se ele fosse inibitório, ele tem o efeito oposto, ele ia tornar a membrana mais negativa, o potencial de membrana mais negativo, e seria gerado por uma corrente de saída, tá? Uma saída de cátions da célula. Vou mostrar alguns exemplos daqui a pouco. Então, quando a gente olha essa corrente aqui de perto, a gente vê aqui essa tracinha estímulo que você deu nas fibras pré-sinápticas para liberar o transmissor. E eu tenho aqui uma queda rápida da corrente, ou seja, eu tenho uma entrada de íons muito rápida. Por que é isso? Porque eu tenho uma liberação síncrona de várias vesículas sinápticas. Então, várias vesículas sofrem exocitose ao mesmo tempo, liberam o transmissor e eles ativam seu receptor simultaneamente, seus receptores simultaneamente. Por isso que eu tenho essa corrente de ativação rápida. E eu tenho uma queda exponencial. Isso é mais complexo. Isso se deve a 3 fatores. Na verdade, 2 desses 3. A difusão do transmissor para fora da fenda. Tá? Lembra, ele é lançado por exocitose em altas concentrações, bem em cima da vesícula. Tá? A zona ativa era pré e pós-sináptica. Então, os receptores estão localizados bem embaixo da onde a vesícula sofre exocitose. Então, você tem um jorro de transmissor que eles chegam em alta concentração no seu receptor. Então, à medida que isso acontece, você tem a difusão desses transmissores e agora você tem a queda da concentração de transmissor na fenda e o desligamento deles dos seus receptores. Isso contribui para isso aqui. Mas, para aumentar isso, você tem remoção por transportadores gliais ou neuronais. Ou seja, à medida que eles se difundem, os transportadores e transmissores que tem na glia, principalmente nos astrócitos, que estão ao redor da sinapse, vão captar esses transmissores. Os neurônios pré-sinápticos também têm transportadores. E os pós também. E no caso da acetilcolina, a gente tem outra variável, que é a degradação enzimática pela acetilcolinesterase. Então, esses 3 fatores contribuem com o clearance, ou seja, a limpeza do transmissor na fenda sináptica. Tá? Isso leva à desativação nos receptores. A outra variável que eu vou falar é a dessensibilização. Então, essas 3 variáveis contribuem com a desativação, ou seja, com o clearance, com o desligamento do neurotransmissor de seu receptor. E outra que eu vou mostrar alguns exemplos, e é o
Última variável que eu vou falar nos próximos slides é a dessensibilização, que é outra história. Todas as duas contribuem para esse decaimento aqui. Então, como eu disse, a acetilcolina é única entre os neurotransmissores rápidos e tem um sistema de degradação que é feita pela enzima acetilcolinesterase. Essa enzima está localizada na fenda sináptica, está ligada às membranas celulares dos terminais colinérgicos e ela é responsável por crivar a acetilcolina em colina e ácido acético. Aqui está os dois sítios de ligação da acetilcolina na acetilcolinesterase. E ela é muito importante para a interrupção da neurotransmissão colinérgica. Aqui temos algumas drogas que são antagonistas da acetilcolinesterase, que têm importância médica e também são inseticidas e também são armas de guerra, armas químicas. A gente pode classificar os antagonistas da acetilcolinesterase, os inibidores da acetilcolinesterase, como reversíveis e irreversíveis. Os antagonistas irreversíveis são os organofosforados. Os antagonistas reversíveis, aqui nós temos a fisostigmina, que é também conhecido como meserina, neostigmina e o hidrofônio. Essas drogas aqui têm função terapêutica, por exemplo, no tratamento da miastenia grave, e também tem função como inseticidas, porque atacam o sistema nervoso central dos insetos, que é mediado pela acetilcolina. Os organofosforados também são inseticidas, mas principalmente, aqui tem o paration, aqui você tem o sarin, que é o chamado de gás nervoso, tá? Que é uma arma química. E por que essas drogas são letais? Porque quando elas se ligam ao sítio catalítico da acetilcolinesterase, elas fosforilam esse sítio, ela não consegue mais hidrolisar a acetilcolina, e lembra, essa enzima vem lá do corpo celular do neurônio, tá? E ela está ligada no terminal pré-sináptico. Então, se você ressintetizar essa enzima, transportar, etc., vai levar muitos dias, e até lá a pessoa não respira, basicamente. Ela morre de asfixia, entre outras coisas. Também você tem hiperexcitação simpática, etc. Então, a maioria das vezes, o efeito é letal, se não for socorrido a tempo. Okay? E aqui a gente tem o efeito da inibição da acetilcolinesterase pela exerina, aquele antagonista reversível. Então aqui nós temos potenciais de placa motora, potenciais pós-sinápticos de placa motora. Eles são simulados de tal forma para não gerar um potencial de ação. Não vou explicar como aqui. Tá? E aqui antes e depois da aplicação da exerina. Eu vejo que houve uma potenciação do potencial de placa motora, ele ficou maior e mais prolongado. A mesma coisa aconteceu com os miniaturas, ficaram maiores e mais largos. Biologicamente, isso vai causar uma exacerbação da transmissão colinérgica. Na junção neuromuscular, você vai ter um músculo que vai se contrair por muito tempo e vai ter dificuldade de relaxar. Por isso que há uma parada respiratória, porque a pessoa inspira e não consegue mais expirar, vai ter dificuldade de expirar, vai acabar, pode morrer asfixiada. Tá? E também você vai ter uma excitação simpática grande devido ao sistema nervoso simpático, que é colinérgico, entre várias coisas. A colina, então, depois que a acetilcolinesterase criva acetilcolina em colina, ela é recaptada para dentro do neurônio por um transportador de colina dependente de sódio. Então, essa colina reentra o terminal, ela vai ser reusada para ressintetizar a acetilcolina, que vai ser transportada para a vesícula, e essa vesícula agora vai entrar no ciclo das vesículas colinérgicas. Já os outros transmissores, como glutamato, GABA e glicina, eles não têm enzimas degradadoras. Então, uma vez que eles caem aqui na fenda sináptica, eles se ligam aos seus receptores, eles só vão ser limpos da fenda por difusão.
Mas você tem transportadores astrocíticos, principalmente, que vão recaptar esse glutamato. Esses transportadores também são dependentes de sódio, como os de colina, ou seja, fazem transporte ativo secundário do transmissor. Isso vale para o GABA também. E no caso do glutamato, ele dentro do astrócito, ele é convertido em glutamina, que sai para um transportador específico e reentra o neurônio, agora o terminal sináptico, para ser reusado. Essa glutamina vai virar glutamato, e esse glutamato vai entrar na vesícula e vai ser usado novamente. Então você tem um ciclo aqui desse transmissor. Bom, o outro fator que determina a duração da corrente pós-sináptica excitatória ou inibitória é a dessensibilização dos receptores. O que é a dessensibilização? É o fechamento do canal ativado por ligante na presença do ligante. Ou seja, ele se liga, ele abre, mas depois entra no estado dessensibilizado, onde ele vai permanecer fechado enquanto esse ligante estiver lá. É um estado similar ao estado inativado do canal de sódio dependente de voltagem. Então aqui nesse exemplo eu tenho uma corrente gerada pela aplicação de nicotina ou acetilcolina. Lembra que a nicotina é o agonista do receptor nicotínico colinérgico. Veja que quando você aplica os agonistas, você tem a corrente, que é o que é isso? É o agonista se ligando ao seu sítio, abrindo o poro que vai passar os íons. Mas nota que mesmo na presença do agonista, você tem a queda da corrente, ou seja, esses canais vão fechando mesmo na presença do agonista. Não é porque esse agonista está presente aqui, ó, nessa barra horizontal mostra isso, a presença do agonista, não é porque o agonista está se difundindo da fenda sináptica, não, ele está ali. Então isso tem que ser uma coisa diferente. Então isso que a gente chama de dessensibilização, é o estado do canal onde ele fecha na presença do agonista. E para ele abrir, de novo, você tem que retirar o agonista do canal, aí ele volta para o estado fechado, onde ele pode abrir novamente se você aplicar ou se a sinapse liberar o transmissor. É o que a gente está vendo aqui. Você aplicou nicotina ou acetilcolina, houve a dessensibilização do receptor, a gente está vendo aqui pela queda da corrente, aí parou de aplicar. E aqui você tem a reaplicação do agonista em diversos intervalos de tempo, entre 1 e 60 segundos. E você veja que é uma gradual recuperação dessa dessensibilização desse receptor, que aqui no caso a acetilcolina ficou completa 1 minuto depois de você remover, né, tirar a acetilcolina. Então demora um tempo para esse canal sair desse estado dessensibilizado. Isso na verdade, essa dessensibilização é muito importante para moldar a corrente pós-sináptica excitatória, principalmente dos receptores glutamatérgicos e colinérgicos. Aqui está um exemplo de como seria o mecanismo de dessensibilização no receptor AMPA. Então, o receptor AMPA e cainato, eles têm ambas essa parte extracelular, que é muito grande, lembra? E você tem aqui o sítio de ligação do agonista, que é esse aqui. Aqui está o glutamato, ele se liga, abre o canal, e aqui ele entra nesse estado dessensibilizado, tá vendo? Que é o estado não condutor na presença do agonista. Aqui é o estado condutor, está passando o íon, aqui é o estado não condutor, não passa íon. E a gente consegue, farmacologicamente, manipular a dessensibilização do receptor AMPA. Então, existe uma droga que chama ciclotiazida, que está aqui, CTZ é a sigla dessa droga. Ela se liga entre esses dois domínios aqui, tá? Impede o canal de entrar no estado dessensibilizado, tá vendo? Esse aqui. E ele fica condutor. Então, aqui mostrando o efeito da ciclotiazida numa célula que expressa um homotetrâmero do GLUA2, que você aplicou o glutamato e veja que é uma dessensibilização muito rápida, né, do receptor, e na presença da ciclotiazida agora você não vê mais a dessensibilização. Então, enquanto você tem glutamato no meio, esse canal está aberto. Para vocês verem o impacto, né, da dessensibilização na corrente glutamatérgica por esse receptor. E essa dessensibilização é tão forte, né, que diferentes combinações de receptores daquela subunidade do receptor AMPA vão ter diferentes dessensibilizações. Aqui são 3 sinapses que tem 3
que tem diferentes composições de receptores AMPA, e você veja aqui como que a dessensibilização é mais rápida aqui nessa sinapse do que nessa aqui. A gente sabe que esse decaimento é basicamente dessensibilização. Isso é devido a diferentes combinações daqueles receptores GLUA 2, 3, 4, 1, 2, 3 e 4, e também das subunidades flip-flop de splice alternativo. Bom, vamos falar agora dos receptores NMDA. Eles são bem diferentes, completamente distintos dos receptores AMPA e kainato. Então, pós-sinapticamente, a gente normalmente tem tanto receptores AMPA ou kainato quanto NMDA. Esse glutamato que é liberado aqui pelo terminal vai se ligar aos dois receptores que estão aqui pós-sinapticamente. Só que o efeito vai ser muito distinto. No potencial de repouso, o receptor NMDA ele não abre quando liga o glutamato. Ele só abre quando o neurônio está despolarizado. Então você tem que ter primeiro uma corrente pelo receptor AMPA, uma despolarização no neurônio, para agora passar a corrente pelo receptor NMDA. Aqui eu tenho um registro das correntes pós-sinápticas na presença ou na ausência ou na presença do APV, que é um bloqueador específico do receptor NMDA. Note que aqui menos 80 mV, aqui está o potencial de holding dessa célula, até um voltage clamp. O APV não tem muita influência na corrente pós-sináptica no potencial de menos 80. Mas note aqui em mais 20, você tem uma corrente mais lenta que é bloqueada pelo APV, porque o receptor NMDA tem uma dessensibilização bem mais lenta que o receptor AMPA. E está aqui a relação corrente-voltagem, está aqui da corrente total e da corrente NMDA, nesse ponto aqui. Então, a corrente NMDA ela só começa a aparecer em potenciais mais despolarizados, acima do limiar do potencial de ação. E ela só conduz totalmente acima de 0 mV. Acima de 0 mV o canal ele passa totalmente, todos os canais estão desbloqueados. E o que causa isso? Tá? O que causa isso é o magnésio externo. Então aqui eu tenho uma corrente pós-sináptica excitatória gerada acima de 0 mV. Aqui tem um EPSC, né, a corrente total. A corrente de AMPA após o bloqueio do NMDA. Veja como que ela é rápida. E a corrente sensível ao APV, olha como que ela é mais lenta. Isso é característico do receptor NMDA, uma corrente mais lenta tanto na ativação quanto na desativação. E aqui está uma relação corrente de voltagem da corrente NMDA. Então a gente bloqueou o canal AMPA, por exemplo, com um bloqueador específico. A gente vê que ela só aparece aqui, ela começa a aparecer e ela só é condutância máxima a partir desse ponto aqui, então, de menos 20 mV nesse exemplo. Mas nota que está na presença de 100 micromolar de magnésio. O magnésio fisiológico externo é em torno de 1 a 2 milimolar. Se você usa 0 magnésio, agora você vê que a corrente é ômica, ou seja, ela não tem muita dependência de potencial. Por que isso acontece? Porque o magnésio ele funciona como um bloqueador. Então aqui eu tenho um receptor não NMDA, AMPA ou kainato, fechado, e aqui aberto na presença do glutamato. Eu tenho um fluxo de sódio e potássio normal, em qualquer potencial. Agora, o NMDA, em potenciais negativos, o magnésio ele tende a entrar e ficar aqui no poro. Ele tampa. É como se fosse uma bola de ping-pong tentando entrar por um funil. Ela não consegue entrar no funil e impede que os outros íons passem. Como a bola de ping-pong vai impedir que a água atravesse o funil, porque a própria pressão da água vai fazer pressão sobre a bola de ping-pong que vai fechar o funil. Agora, quando você despolariza o neurônio, o potássio vai ter mais força eletromotriz, ou seja, lembra que o potencial de equilíbrio do potássio é bem negativo. Eu tenho dois íons que passam por esse canal sódio e potássio. O que acontece quando eu vou chegando próximo de 0 mV? Eu vou chegando, a força eletromotriz do sódio vai diminuindo, e do cálcio também, e o do potássio aumenta. Esse potássio agora tem força para tirar esse magnésio daqui. É como se eu aplicasse no funil pressão do lado de dentro, pelo caninho do funil, e tirasse aquela bolinha de ping-pong. Então esse potássio agora joga o magnésio para fora. Mas lembra, eu ainda tenho força eletromotriz para o sódio, ele entra. Então por isso que
o NMDA não conduz bem a potenciais no repouso. O neurônio tem que estar bem despolarizado para passar corrente. E por que isso é importante? Na verdade, é importante isso tudo é que o receptor NMDA também passa cálcio. E esse cálcio é um sinalizador. É um sinalizador de coincidência. Ele quer dizer o seguinte, olha, esse neurônio, ele disparou potenciais de ação, ele foi despolarizado, no caso pelos receptores AMPA. Então esse cálcio agora vai dizer que a neurotransmissão é eficiente e vai causar alterações na resposta pós-sináptica que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então aqui de novo essa relação em V do receptor NMDA na presença de magnésio fisiológico, aqui 1,2 milimolar, e na ausência do magnésio. Aqui a relação em V do receptor AMPA. Vocês verem como que é linear. Então o que causa esse efeito aqui é o magnésio externo no receptor NMDA. Então eu já volto mais tarde no receptor NMDA para mostrar por que ele é importante. Mas vamos falar agora das sinapses inibitórias também, porque nós temos esses dois tipos de receptores, inibitórios e excitatórios. Então, transmissores excitatórios eles vão se ligar em canais catiônicos, que passam sódio e potássio, como eu disse, e tem uma reversão da corrente próxima de 0 mV. Os receptores inibitórios passam basicamente cloreto, um pouco de bicarbonato, mas o que manda mais no potencial de reversão é o cloreto. Eles têm um potencial de reversão em torno do potencial de reversão do cloreto, que é, vamos supor, geralmente menos 80 mV, mas vocês vão ver que varia. Então nessa célula aqui, eu tenho aqui relação corrente, voltagem, dos receptores catiônicos excitatórios e aniônicos inibitórios. Essa linha tracejada é o potencial de repouso. Então nota que se eu abrir um canal excitatório catiônico, eu vou ter uma corrente negativa, que eu estou vendo aqui, ó. Eu tenho uma corrente de influxo, que é influxo de cátions. Então eu vou despolarizar a membrana, ela vai ficar mais próxima do potencial de reversão de 0 mV. E esse neurônio vai ter mais chance de disparar um potencial de ação. Se eu abrir um canal inibitório, por exemplo, se eu estiver liberando GABA, eu vou gerar uma corrente de efluxo, que está mostrado aqui, ó. Essa corrente vai puxar o potencial de membrana para mais próximo desse valor aqui. Então vai tirar do limiar do potencial de ação. Vai ficar mais longe do limiar do potencial de ação. Então, sinapses excitatórias levam o potencial de membrana para mais próximo de 0 mV, despolarizam, vão tornar esse neurônio mais provável de disparar um potencial de ação. E sinapses inibitórias estabilizam o potencial de uma membrana próximo do repouso ou do equilíbrio do potássio. Aqui é um registro de correntes espontâneas de um neurônio, para vocês verem, mantive ele menos 30 mV, que é o potencial onde eu vou ter claramente uma corrente GABAérgica de efluxo e glutamatérgica de influxo. Então você veja que o mesmo neurônio recebe ambas sinapses excitatórias e inibitórias. Isso é uma regra para a grande maioria dos neurônios centrais. Você recebe sinapses inibitórias e excitatórias. Como eu sei porque é GABA ou glutamato, por farmacologia. Se eu coloco o antagonista do receptor GABA, isso aqui some, isso aqui continua. Se eu coloco o antagonista do receptor AMPA, esses caras aqui somem e esses aqui continuam. Porém, o estado inibitório do GABA ou da glicina depende do gradiente de cloreto. E esse gradiente, gente, pode ser modulado por transportadores de cloreto presentes na membrana pós-sináptica. E nós temos dois tipos de transportadores. O KCC, o cotransportador potássio-cloreto, que basicamente expulsa o cloreto usando a força eletromotriz do potássio. E o NKCC é o cotransportador sódio-potássio-cloreto, que joga o cloreto para dentro usando a força eletromotriz do potássio. O que acontece? Neurônios expressam esses transportadores na sua membrana celular. Normalmente, o GABA e a glicina são aminoácidos inibitórios, ou seja, eu tenho uma maior expressão dos KCCs.
bombas que jogam o cloreto para fora. E alguns neurônios expressam mais o NKCC que jogam o cloreto para dentro. Principalmente neurônios de neonatos, de ratos neonatos e provavelmente de seres humanos, de feto de seres humanos. A gente não sabe exatamente o que acontece no ser humano. Mas no rato, no roedor, no rato camundongo, os neonatos expressam muito dessa enzima em relação a essa aqui. Então, nos ratos neonatos, você tem uma alta concentração de cloreto interna, mais do que deveria ser, né? E o cloreto vai ter um potencial de reversão muitas vezes mais positivo que o limiar do potencial de ação, o que vai contribuir como uma excitação desse neurônio. Então, em neurônios imaturos, devido a isso, você tem a expressão menor expressão dos KCC, você tem alto cloreto e um gradiente menor e uma reversão do cloreto mais positiva que o potencial de membrana, e eles são muitas vezes excitatórios. Fisiologicamente, existem algumas regiões que isso acontece e patologicamente isso pode ter esse desbalanço nos transportadores e você pode ter uma situação onde o GABA vai ser excitatório e existem casos de epilepsias que são geradas por isso. Mas na grande maioria dos neurônios você tem um predomínio dos KCCs que expulsam o cloreto e faz agora que o cloreto entre na célula quando você abrir um canal para cloreto, ou seja, vai hiperpolarizar a membrana. Então, o GABA pode ser excitatório dependendo do potencial de reversão no cloreto. Então, aqui está um exemplo. Um neurônio maduro de um animal adulto, na grande maioria desses neurônios, o potencial de reversão do cloreto é mais negativo que o potencial de membrana. Então, GABA e glicina são inibitórios. Tá? Mas, em neurônios imaturos e roedores, e em algumas situações patológicas, você pode ter uma maior expressão do NKCC, que coloca cloreto dentro da célula, torna o potencial de reversão do cloreto maior, mais positivo que o potencial de repouso. Nessas situações, o GABA e a glicina vão acabar sendo excitatórios. Isso, lógico, tem implicações fortes, patológicas, para o sistema nervoso central. No caso dos neurônios imaturos, a gente acha que isso é importante para a maturação do sistema GABAérgico. Bom, gente, então vamos falar rapidamente dos receptores metabotrópicos. Nesta tabela, a gente tem as subunidades conhecidas dos receptores metabotrópicos. Notem aqui que glutamato, GABA e acetilcolina também atingem receptores metabotrópicos. Os receptores de acetilcolina metabotrópicos são chamados de muscarínicos, devido ao seu agonista, que é a muscarina. Note que o OTP age via receptores P2, tanto por adenosina, que é o A, e ATP, que é o P. Então, os P2 são de adenosina, de ATP, perdão, e os A de adenosina. Que norepinefrina, histamina, serotonina e dopamina só agem, basicamente, via receptores metabotrópicos, exceto a serotonina, que tem um receptor ionotrópico. Tá? A glicina, até onde a gente sabe, não age em receptor metabotrópico. Não vou entrar em detalhes nessa variedade, principalmente do glutamato, mas isso tem grandes implicações. Elas agem, como eu disse, via proteína G e, por exemplo, o glutamato, dependendo dessa classe, pode agir em diferentes tipos de proteína G. Vamos rever aqui como funciona um receptor metabotrópico. Vocês já viram isso certamente em outras aulas. Vamos ver aqui, vamos rever aqui como funcionaria a ação de um receptor metabotrópico ligado à proteína G. Então, quando o receptor está desligado, a proteína G não está ligada ao seu receptor e ela está ligada ao GDP. Quando há ligação do ligante, a proteína G pode se associar ao seu receptor e há uma troca do GDP pelo GTP. E agora eu tenho a proteína ativa. Agora essa proteína ativa vai sair daqui, a subunidade alfa vai interagir, por exemplo, com o seu alvo, nesse caso aqui, essa enzima aqui. E a subunidade beta-gama se dissocia. Essa beta-gama aqui também pode ter atividade sobre canais iônicos. Enquanto o GTP está ligado, essa enzima aqui vai estar sendo ativada ou inibida pela subunidade alfa.
Por exemplo, você tem subunidades que ativam a adenilate ciclase e que desativam, inibem a adenilate ciclase, né? Você lembra das proteínas GI e GS, por exemplo. Como eu disse, a subunidade beta-gama também tem atividade. Ela pode se ligar a um alvo, por exemplo, um canal iônico, e modular. Enquanto o GTP está ligado, essa proteína G está ativa. No momento que ela hidrolisa o GTP ao a GDP, ela perde atividade. E aí você tem que ter a ligação de outro transmissor aqui para poder reativar a proteína G. Nessa figura, nós vamos comparar a ação de receptores metabotrópicos e ionotrópicos nos neurônios pós-sinápticos. Então, nesse exemplo, eu tenho um neurônio pós-sináptico que está sendo registrado e 2 neurônios pré-sinápticos, onde eu estou estimulando a liberação de neurotransmissor com esses eletrodos que estão fazendo esses neurônios dispararem um potencial de ação. O neurônio 1 libera transmissores que agem via receptor ionotrópico e o 2 via receptor metabotrópico. Então, no neurônio 1, eu libero um transmissor aqui, por esse potencial de ação. Ele produz um potencial pós-sináptico que vai durar, pode ver aqui pela escala de tempo, uns 40 milissegundos. Então, o que acontece aqui? Eu tenho um canal fechado, quando liga o seu transmissor, ele abre e passa os íons, e que gera esse potencial pós-sináptico, que tem uma duração de algumas dezenas de milissegundos. Já o neurônio 2, ele libera um transmissor que age em receptores metabotrópicos. Então, eles também estão fechados. Quando esse transmissor é liberado, em vez de ligar no canal, por exemplo, vai ligar no seu receptor metabotrópico, que ativa, por exemplo, uma proteína G. Essa proteína G ativa a adenilate ciclase ativa a proteína quinase A, que fosforila esse canal e fecha o canal. Esse é um canal de potássio, ele está aberto, quando fecha ele, você tem uma despolarização da membrana. Lembra disso, diminui a conutância do potássio da membrana, a membrana fica com potencial menos negativo. Lembra da equação de conutância de corda. E nota que esse efeito vai demorar muito mais. Aqui, ó, vai demorar vários segundos. Olha a escala de tempo aqui, 20 segundos. É o que eu estou vendo aqui, ó. Um potencial excitatório lento que vai durar dezenas de segundos. E, lógico, esse é só um efeito que uma ativação de receptor metabotrópico pode fazer, mas eles têm efeitos mais lentos do que os receptores ionotrópicos. Esses receptores, então, eles podem alterar a estabilidade da membrana pós-sináptica. Então, aqui está um exemplo do efeito da noradrenalina sobre o disparo de potenciais de ação de um neurônio hipocampal. Controle. Aqui eu estou simulando o disparo por despolarizações e na presença de noradrenalina. Nota como que está maior. Como se o neurônio está disparando mais potenciais de ação, ele está mais excitado. Aqui, quando eu retirei a noradrenalina, eu vi a reversibilidade do efeito. As subunidades beta-gama também têm atividade. O que elas podem fazer? Elas podem ativar diretamente canais de potássio. São os canais GIRC, ou GIRC, né? São canais de potássio ativados por proteína G. Vocês vão ver exemplo disso na fisiologia cardiovascular, que eles são acetilcolina, proveniente do nervo vago. Ativa esses canais via receptores muscarínicos, que estão mostrando aqui. Tá? A subunidade beta-gama ativa o GIRC e o GIRC hiperpolariza a membrana do miócito cardíaco e diminui a força de contração, né? Torna a membrana menos excitável. Isso diminui a frequência e a força de contração do coração. Você também pode inibir diretamente canais de cálcio pré-sinápticos via a interação das subunidades beta-gama. Então, nesse exemplo, eu mostro para vocês usando o Calyx e Heldon, onde eu fiz um registro pré-sináptico, tá? E medi a corrente de cálcio gerada por um potencial de ação, antes e depois da aplicação da noradrenalina. Ela age via receptores metabotrópicos e inibe canais de cálcio pré-sinápticos via interação da proteína beta-gama direta com esse canal de cálcio pré-sináptico. Quando ela faz isso, ela inibe então a entrada de cálcio pré-sináptica, tá? E inibe a neurotransmissão. Aqui está o EPSC, a corrente pós-sináptica excitatória no neurônio pós-sináptico, antes e depois da noradrenalina. Veja como que foi grandemente afetado. Isso é por causa desse efeito aqui na corrente de cálcio pré-sináptica. Bom,
Tem muita coisa para falar de receptor metabotrópico, não dá tempo, mas certamente vocês vão ver em outras aulas do curso de vocês. Bom, o que eu quero falar agora, para terminar a parte de neurotransmissão, química, as duas coisas que faltam para falar, é integração sináptica e plasticidade sináptica. O que é integração sináptica? É que é o seguinte, gente, as sinapses, os neurônios formam sinapses que a gente chama muitas para muitos potenciais de ação pré-sinápticos para um potencial de ação pós-sináptico. O que isso quer dizer? Que um potencial de ação de neurônio pré-sináptico não é suficiente para induzir um potencial excitatório que vai ultrapassar o limiar do potencial de ação. Isso porque as sinapses são minúsculas, tá? Elas só afetam uma pequena área da membrana. E elas liberam geralmente uma vesícula sináptica por vez. Então, uma vesícula sináptica vai despolarizar o neurônio por uma fração de milivolts, meio milivolt ou até menos. Então, isso não é suficiente para fazer o potencial de membrana ultrapassar o limiar. O segredo é que as sinapses são numerosas. Ou seja, um neurônio central recebe mais ou menos 10.000 sinapses. E faz outras 1.000. Tanto excitatórias, né, recebe tanto excitatórias quanto inibitórias. Isso que a gente chama de integração sináptica. Enquanto a ação individual é insignificante, porque você tem uma área de contato muito pequena, cada sinapse em geral libera uma vesícula por vez, né, por zona ativa, então o que vai causar um efeito de uma fração de milivolts no potencial de membrana. O segredo é a integração, quer dizer, você tem muitas sinapses ali e a combinação desses potenciais pós-sinápticos que vai causar o potencial de membrana ultrapassar ou não o limiar do potencial de ação, que é essa que é a ideia atrás da neurotransmissão. Então aqui eu tenho um exemplo, né, a mesma coisa, neurônio 1, neurônio 2, tá? Onde vamos supor que eu tenho apenas essas duas sinapses, cada sinapse libera transmissor de forma que produz esses potenciais de pós-sinápticos excitatórios, mas que não são suficientes para ultrapassar o limiar. Para ultrapassar o limiar, eu tenho que ter uma somação. Então, eu tenho que disparar potenciais de ação que são, por exemplo, nesse exemplo aqui, neurônio 1, ele disparou dois potenciais de ação muito próximos uns dos outros, e lembra que o potencial pós-sináptico excitatório é bem mais longo que o potencial de ação. O potencial de ação tem 1 milissegundo, 2 de duração, e os potenciais pós-sinápticos excitatórios 20, 40 milissegundos. Então, eu posso disparar dois potenciais de ação num intervalo bem curto, e os potenciais pós-sinápticos se somarem. Isso que eu chamo de somação temporal. A somação espacial é quando eu tenho potenciais pós-sinápticos vindo de neurônios diferentes, mas que dispararam juntos ao mesmo tempo, em tempos próximos uns dos outros. Aqui é o 1 mais 2, eu tenho uma somação agora espacial. Aqui está o exemplo real, onde você tem aqui uma somação que não foi eficiente em disparar um potencial de ação, e aqui foi eficiente, ou seja, ultrapassou o limiar do potencial de ação, que eu estou vendo aqui. E, lógico, eu tenho que lembrar que tem as sinapses inibitórias. Então aqui eu tenho, por exemplo, um potencial excitatório, um potencial inibitório, né, que seguiu ele, e aqui quando os dois se somam. Então você vê que um cancelou o outro. Então a função da sinapse inibitória é justamente cancelar a sinapse excitatória. Isso é fundamental para o sistema nervoso. Sem a sinapse inibitória seria o caos, e é o caos do sistema nervoso. A gente sabe que se você bloqueia a inibição farmacologicamente, você tem o sistema nervoso funciona descontroladamente. Isso vai acabar sendo, por exemplo, causar uma epilepsia ou até a morte do organismo. Então, a somação, gente, na verdade, ela é feita não geralmente por duas sinapses, mas por milhares, centenas a milhares de sinapses. Ela envolve padrões de somação bem mais complexos, mas o básico é isso aqui que eu estou mostrando. O que vai mudar é o número de sinapses e o padrão que essas potenciais sinapses são gerados. Bom, gente, para finalizar o assunto da neurotransmissão química, eu vou terminar falando de plasticidade sináptica. O que é plasticidade sináptica? É a alteração dos potenciais sinápticos pela atividade da via sináptica. Ou seja, você tem uma ativação repetida
em um curto período de tempo daquela via, eu altero a resposta pós-sináptica. Os potenciais pós-sinápticos podem serem potenciados ou serem deprimidos. E a gente classifica em dois grandes tipos de plasticidade, a curto e a longo prazo. A curto prazo é uma alteração que dura em torno de milissegundos a no máximo minutos. E ela é característica de todas as sinapses, inclusive da junção neuromuscular. Por quê? Porque ela reflete a dinâmica das vesículas sinápticas e os processos de dessensibilização dos receptores pós-sinápticos. Já a plasticidade sináptica a longo prazo, aquela que dura horas, a gente sabe que pode durar horas, dias, até meses, e quem sabe até anos, a gente evidentemente nunca conseguiu registrar nesse nível, ela é característica de algumas sinapses, geralmente sinapses do sistema nervoso central e das áreas superiores, como hipocampo e córtex, cerebelo. E eu vou explicar um pouco do que a gente acha que essa plasticidade sináptica está fazendo ali. Então, gente, vou dar aqui alguns exemplos de plasticidade sináptica a curto prazo. Então, nesse exemplo que eu vou mostrar para vocês, eu tenho um neurônio P, que está aqui, um neurônio piramidal, que está inervando esses dois neurônios aqui, o B e o M. São neurônios do córtex. Tá? E ele excita esses neurônios a cada 100 milissegundos. Ou seja, a cada 100 milissegundos, o experimentador está gerando um potencial de ação nesse neurônio aqui. Então, aqui os potenciais de ação. Ele registra simultaneamente os potenciais sinápticos nesses dois neurônios. Veja que no neurônio B, nessa sinapse aqui, eu tenho um aumento do potencial pós-sináptico com a estimulação. Ou seja, eu tenho uma facilitação. Na sinapse entre o neurônio P e o neurônio M, eu tenho uma diminuição do potencial sináptico com a estimulação. Eu tenho uma depressão. E por que esse é um fenômeno de curto prazo? Porque se eu interrompo esse padrão de estimulação, espero alguns segundos, os potenciais pós-sinápticos voltam para o seu nível normal. Ou seja, essa alteração não dura muito tempo. E o que pode causar isso aqui? A depressão pode ser causada pela depressão do pool liberável de vesículas, ou seja, você estimula mais rápido do que esse pool consegue ser reciclado, ou a dessensibilização dos receptores, ou ambos. Já os processos de facilitação ou de potenciação pós-tetânica, que é um pouco mais uma potenciação mais forte do que a facilitação e mais duradoura, ela geralmente é causada pelo acúmulo de cálcio no terminal, que aumenta de várias maneiras a potenciação da liberação de transmissores. Mas, como eu disse, esses são fenômenos que não duram muito tempo, no máximo alguns minutos, no caso da potenciação pós-tetânica. Já a plasticidade sináptica a longo prazo, a gente imagina que tem a ver com mecanismos em memória sináptica, ou seja, ela se adapta à intensidade que essa sinapse é recrutada. Então, um fenômeno que foi primeiro, tem vários tipos de plasticidade sináptica a longo prazo, e eu não vou dar só uma pequena ideia para vocês do que isso é, do que esse assunto é. Ela foi primeiro descoberta no hipocampo, essa região do sistema límbico, que está envolvida em memória e aprendizado, tanto em animais quanto em humanos. Eu não vou entrar em detalhes aqui na estrutura do hipocampo nesse momento, mas vocês vão aprender isso. Tá? Tá aqui uma fatia de hipocampo com as 3 sinapses principais, depois vocês vão preocupar com isso. Todas essas 3 sinapses principais apresentam plasticidade sináptica a longo prazo. O fenômeno mais estudado é a potenciação a longo prazo, LTP, é da sigla em inglês, que dura horas ou dias, se você registrar no animal vivo. Característica, por exemplo, do hipocampo, a gente imagina que está associada a processo de formação de memória, tem várias evidências a favor, e a gente chama ela de associativa, porque ela depende da despolarização simultânea do terminal pré e do pós, ou seja, você tem que ter potenciais de ação
muito próximos um do outro. O potencial pré tem que ser eficiente em simular o disparo de potencial de ação no neurônio pós-sináptico. E aqui eu tenho os potenciais pós-sinápticos antes e depois da simulação do LTP. Como você simula com um estímulo forte dessa via aqui, que a gente chama de tétano. Por exemplo, 100 estímulos por segundo por 3 segundos, por exemplo. Quando você faz isso, você vê que aqui eu tenho a linha de base, né, que é essa amplitude aqui a gente chama de inclinação, mas não preocupa com isso não, tá? Que está lá constante. Você simula uma vez a cada 30 segundos. Você vê que essa amplitude aqui não muda. Depois do tétano, eu vejo que ela potenciou. E ela ficou por pelo menos 90 minutos depois do tétano. Então, diferente da plasticidade a curto prazo, ela foi duradoura. Está aqui o potencial depois da indução da LTP. E ela depende da entrada de cálcio pelo receptor NMDA. Se eu bloqueio o receptor NMDA, eu não tenho aquela LTP hipocampal que eu mostrei para vocês. Por quê? Porque o receptor NMDA ele só é ativado quando o neurônio pós-sináptico está despolarizado. Então, se a sinapse não estiver sendo estimulada fortemente para causar um grande disparo de potenciais de ação pós-sinápticos, esse receptor NMDA vai estar sempre bloqueado pelo magnésio. Mas se ela é estimulada muito forte e o receptor AMPA vai induzir vários potenciais de ação que vão manter o neurônio pós-sináptico despolarizado por um certo tempo, eu consigo retirar o bloqueio do magnésio e o cálcio entra pelo receptor NMDA, e esse cálcio que vai induzir as alterações moleculares responsáveis pela LTP. E quais são os mecanismos da LTP? Eu vou dar os mecanismos básicos da LTP hipocampal. Primeiro, o aumento da conutância do receptor AMPA pela fosforilação pela calcio-calmodulina quinase 2. Ou seja, esse cálcio fosforila se liga à proteína calmodulina, imagino que vocês já ouviram falar dela. Ela ativa a proteína quinase dependente de calcio-calmodulina, é a quinase 2. Ela fosforila o receptor AMPA, que aumenta a condutividade iônica desse receptor, ou seja, potencia, passa mais íons e potencia a despolarização. Esse cálcio também leva à incorporação de novos receptores AMPA em sinapses já existentes, então aumenta a condutância sináptica, além de incorporar receptores AMPA em sinapses silenciosas, aquelas sinapses que só tem receptor NMDA, ou seja, aumenta sinapses funcionais. Esses são os mecanismos básicos da LTP hipocampal. A história é muito mais complexa, também, mas não vou entrar em detalhes. Para manter aquela potenciação por mais de uma hora, a gente sabe que, por exemplo, precisa de síntese de proteína, que vão estabilizar essas novas sinapses. Já se eu dou um trem de estímulo muito fraco, por exemplo, 1 Hz por 90 minutos, eu posso reduzir o oposto, o LTD, a depressão a longo prazo. Tá? E por que isso é importante? A gente imagina que para tirar sinapses, enfraquecer sinapses que são pouco ativadas ou reverter a LTP naquelas sinapses, já que se você tiver só potenciação, vai chegar um momento que você satura o sistema. E os mecanismos da LTD geralmente são o oposto da LTP. O que interessante é que ela também depende de receptor NMDA, só que a diferença é que na LTP você tem um aumento muito grande do cálcio, uma ativação muito forte do receptor NMDA e aumento muito grande do cálcio. E na LTD, uma ativação fraca do receptor NMDA e um aumento menor do cálcio. Essa diferença do aumento do cálcio gera diferentes ações que eu não vou entrar em detalhes aqui. Bom, LTP, memória, é muito excitante, mas eu não vou conseguir falar muito mais desse assunto, porque também tem implicações biológicas sobre isso. Importante para a gente formar nossas memórias? Sim, tem grandes evidências, mas a história é muito mais complexa. Bom, para finalizar, eu só quero falar da sinapse elétrica, que é uma sinapse que é independente do transmissor. Ela não é a principal sinapse do sistema nervoso central, mas ela existe. Tá? E ela é formada pelas gap junctions. Então vocês vão ver que no coração, a transmissão do potencial de ação cardíaco se dá exclusivamente no tecido cardíaco por gap junction. Tá? Não há um neurotransmissor nas células do miócito que vão gerar potenciais de ação.
próprio miócito cardíaco gera potenciais de ação que são transmitidos para os vizinhos pelas sinapses elétricas entre os miócitos cardíacos. Então vocês vão ver isso na fisiologia. Mas os neurônios também podem se conectar por gap junction. E o que é gap junction? É formada pelas conexinas. São essas proteínas que formam canais iônicos, tá? E você tem conexina de um lado e conexina de outro. Elas se agrupam e vai formar agora um canal, tá? Aqui está o exemplo de duas sinapses elétricas entre dois neurônios. A gente pode ver aqui as gap junctions, essa parte eletrodensa aqui do contato. Nota que aqui eu não posso ter sinapse inibitória ou excitatória, eu apenas passo, eu transmito o sinal elétrico de um lado para o outro. Qual é a importância disso? Por exemplo, manter sincronia de atividade. Então, vários neurônios podem se sincronizar por gap junctions, por sinapses elétricas. Eu também, arcos reflexos, eu tenho sinapses elétricas, porque elas são um pouco mais rápidas, elas não têm aquela latência sináptica. Mas elas não são tão eficientes nem tão inteligentes quanto as sinapses químicas. Por isso que a natureza escolheu a sinapse química. Por quê? Porque ela permite você ter uma ação excitatória e inibitória, tá? Ela permite uma modulação, uma plasticidade muito maior que a sinapse elétrica e ela é muito mais potente em alterar o potencial de membrana. Tá? Os transmissores conseguem aumentar a condutividade da membrana muito mais que as gap junctions. Aqui eu tenho as conexinas, que formam as gap junctions. Elas formam um pentâmero, tá? Que vão formar o M-canal. Esse M-canal vai se juntar com o M-canal da outra célula e vou formar agora o canal da conexina. Aqui eu tenho o exemplo da conectividade entre células vivas com conexinas. Então aqui eu tenho uma célula e você injetou um corante fluorescente e esse corante consegue passar pela gap junction. Porque a gap junction, gente, eu esqueci de falar, ela não passa apenas íons. Ela pode passar algumas moléculas como glicose. Então glicose e ATP conseguem passar pela gap junction também. E alguns corantes fluorescentes, como esse corante aqui, ele consegue se injetar nessa célula e você vê que ele espalhou para as células vizinhas, demonstrando a existência de conectividade elétrica por conexina nessas células. E aqui um exemplo de dois neurônios acoplados eletricamente. Aqui você tem esse neurônio, que foi preenchido com corante fluorescente verde, esse com corante vermelho, e você vê que aumento. Você começa a aumentar e começa a observar uma parte amarela, que é onde esses dois corantes estão se misturando. Aqui você tem gap junctions, sinapses elétricas. Veja que são um contato bem pequenininho. E para demonstrar que existem realmente um contato elétrico, você aplicou, o cientista aplicou uma corrente hiperpolarizante no neurônio e viu no outro neurônio uma resposta atenuada, lógico, por causa da resistência da membrana, mas é uma resposta síncrona com essa resposta aqui, mostrando que existe um acoplamento elétrico entre esses dois neurônios aqui. Bom, gente, obrigado então pela atenção. Essa é o que eu queria falar. É lógico, essa aula e a anterior tem muita informação. É uma aula mais informativa. O que é importante para vocês aprenderem, que eu vou cobrar na prova, está naquele roteirinho que está no Moodle. Vocês olham o que eu falo, peço no que está escrito no Moodle, o que é o básico que eu quero que vocês aprendam. Muitas das coisas que eu falei aqui são mais informativas para vocês. Tá? Então, é isso que eu tenho para falar aqui. Eu estou à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem pelo meu e-mail. Muito obrigado.